Capítulo 7. Capítulo 7 da nossa gramática, somos apresentados a mais 2 casos em grego. Até agora, nós temos aprendido sobre o caso nominativo e acusativo. Eu quero olhar esta frase como uma introdução para os próximos 2 casos. Nessa frase, o Samuel jogou a bola da Fernanda para o Pedro. É muito fácil observar qual é o verbo dessa frase. É a palavra jogou. Agora, o Samuel é o sujeito dessa frase. Então, sabemos que se estivéssemos escrevendo em grego, ele estaria no caso nominativo. O objeto do verbo jogou é a bola. Então, nessa frase, se estivéssemos escrevendo em grego, encontraríamos essa palavra bola no caso acusativo. E nesse capítulo 7 somos apresentados a mais 2 casos, o caso dativo e o caso genitivo. E só como ilustração quero mostrar como que eles encaixariam nessa frase. O caso, isso aqui é só explicando a função, depois olharemos a forma dele. Mas em termos de função, o caso dativo ele serve como objeto indireto numa frase. Então, nessa frase, o Samuel jogou a bola da Fernanda para o Pedro. O objeto indireto dessa frase é para o Pedro. Então, em grego, nós encontraríamos a palavra Pedro no caso dativo. Não é nem necessário que tenha a palavra para, porque estando no caso dativo, já é indicação que ele é o objeto direto do verbo jogou. É assim que então o caso dativo funciona. Vou só fazer outra lista aqui. O nominativo é sempre o sujeito, é isso que temos visto no capítulo 6. A forma acusativa é sempre o objeto direto. E agora estamos vendo o caso dativo, que é o objeto indireto. Então, o objeto indireto, ele não recebe diretamente a ação do verbo, né? É indireto. Então, por exemplo, Samuel, o que o Samuel jogou foi a bola. Então, é isso, por isso que a bola estaria na forma acusativa. Mas a bola foi jogada em direção a Pedro. Então, ele indiretamente recebe a ação do verbo jogar. Pedro em si não é o que foi jogado. Ele apenas recebe a ação. Mas o que foi jogado é a bola. Então, em grego, a palavra Pedro estaria na forma do caso dativo, né? O término da palavra. Agora, nós temos mais um caso, que é o caso genitivo. E dos 4 casos em grego, essa forma eu acho que é a mais difícil de aprender em termos do significado dela, nem tanto da forma. Na forma, ela é, na verdade, a mais fácil. Mas em termos do sentido dela, não temos algo que corresponde tão facilmente na nossa língua, por isso que ela fica difícil. E não é nem fácil de dar um nome, né? A nossa gramática vai sugerir uma função dela inicial, mas eu quero que você pense na forma genitiva como uma palavra relacional. O que eu quero dizer com relacional? É que ela está sempre junto com uma outra palavra. Ela não gosta de ficar sozinha. Por exemplo, o que a gente vê aqui nessa frase é que a palavra da Fernanda, nós vamos ver que ela tem posse, né, da bola. Esse é um dos usos do caso genitivo, quando você quer demonstrar posse. Em grego, eu colocaria a palavra Fernanda no caso genitivo. Então, a palavra em português aqui, a bola da Fernanda, nós colocamos
essa palavra dá para demonstrar a posse, né, que a Fernanda tem sobre a bola. Mas em grego, nós não colocamos a palavra dá, apenas colocamos a palavra Fernanda no caso genitivo. E por a maioria das vezes, a palavra, no caso genitivo, vai seguir a palavra que ela modifica. Então, inicialmente, quando nós encontramos em grego uma palavra no caso genitivo, ela está modificando a palavra a qual ela segue, e por agora nós vamos apenas adicionar a palavra de, para demonstrar o relacionamento dessa palavra com essa. Então, por isso que eu digo que o caso genitivo, ele tem um sentido meio relacional, porque ela demonstra que a palavra tem algum tipo de relacionamento com o que ela, a palavra que ela segue, né? Então nós vamos ver agora neste capítulo estes dois casos, o caso genitivo e o caso dativo. Mais dois casos para nós aprendermos, para completar a nossa lista de 4 casos. E com isso nós vamos terminar o nosso aprendizado dos casos, dos substantivos. E como eu falei, essa será a montanha mais alta que você terá que subir, de aprender esses 4 casos e as suas formas. Serão todas as formas que nós vamos aprender dos substantivos em grego. Quero olhar agora com vocês a forma destes casos. Vou fazer uma tabela completa aqui dos 4 casos, algo que você é bom você memorizar, você formar o seu. Como você pode ver aqui nesse lado, eu tenho colocado na seguinte sequência: nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Esses dois do meio são os novos, né? Nós já conhecemos o nominativo e o acusativo, mas agora nós temos a tabela por completa. E eu acho que seria bom dar uma passada no que é que acontece com a palavra. Primeiro, o que a gente já sabe, né? As palavras masculinas na forma nominativa singular, que é, não esqueça, a forma lexical da palavra, né? Essa vai ser a forma que vamos encontrar no léxico, a forma que você vai memorizar de todas as palavras, o nominativo singular, seja masculina, feminina ou neutra. Enfim, as palavras masculinas, elas recebem um sigma no final delas, no caso nominativo. As femininas, nada acontece. Vamos ver daqui a pouco de que isso é muito relevante e importante quando você for aprender a forma lexical, porque palavras femininas, elas terminam com tem duas opções, né? Ou elas terminam no eta, ou elas terminam com um alfa. Voltaremos a isso daqui a pouco. Agora, as palavras neutras, elas terminam com nu, ou seja, é adicionado o término nu para as palavras neutras. Agora, vamos fazer também o que a gente já conhece, que o acusativo das palavras singulares, masculinas, terminam com nu, como também as femininas terminam com nu e também as palavras neutras terminam com nu. Então, essas três são todas iguais. Agora, nós chegamos na informação nova. Quero que você aprenda dessa forma, que no caso genitivo, as palavras masculinas, adicionamos um upsilon para o término da palavra. Se formos usar a palavra que temos usado, né, a palavra, vou escrever aqui em cima, logos, né, sabendo que esse término sigma é a forma nominativa, então quando eu tiro o sigma e eu quero colocar a palavra na forma genitiva, eu vou substituir, eu vou tirar o sigma, porque vem do nominativo, e colocar um u no final. Então o resultado seria logo. Assim que veríamos essa palavra no caso genitivo. Agora, para fazer isso no caso dativo, nós adicionamos um
iota. E aqui vale a pena explicar um pouco o que acontece. Então, nós temos a palavra logos. Eu vou abrir uma outra tela aqui para nós vermos direito isso. Aqui está a palavra logos, na sua forma nominativa. Sabemos que, de fato, a raiz dessa palavra não é logos, mas é logo, porque o sigma está sendo adicionado no caso nominativo. Agora, quando a gente coloca a logo no dativo e adicionamos um iota, algo acontece que você vai precisar memorizar, ou seja, apenas reconhecer o que nós esperaríamos é que ela tivesse o resultado. Deixa eu escrever isso direito. Esperaríamos, no caso, que logos, com a adição do iota, sairia assim, no final. Mas não é isso que nós vemos no dativo singular. No singular, o iota ele vai se esconder debaixo desse vogal ômicron. E fazendo isso, vai alongar essa vogal para o ômega. Então, no dativo singular, o resultado é isso aqui. Logo, com um pequeno iota debaixo dele. Esta é a forma, no caso, dativo singular. Em todas as formas singulares, o dativo adiciona um iota e ele sempre será subscrito. Será a palavra técnica aqui, iota subscrito. E é uma das formas, uma das dicas, para a gente reconhecer o caso dativo. É quando nós vemos um iota subscrito. Isso acontece sempre na forma singular. Vamos voltar agora para aquela outra tela para completar a tabela. Acabamos de ver que quando adicionamos o iota no dativo singular masculino, a vogal vai alongar e o iota fica subscrito debaixo do ômega. Agora, o acusativo nós já conhecemos, o término nu adicionado, nós temos a palavra logon. Esses términos, nos casos, é a mesma coisa para as palavras neutras. Vou começar com o neutro aqui primeiro, antes de ir para o feminino. O Y é adicionado no final do genitivo e também o iota é adicionado no final da palavra. E o resultado será o mesmo, Por exemplo, uma palavra neutra é a palavra ergon. Isso aqui está no caso nominativo. Se fôssemos colocar nesses dois casos novos, nós veremos a palavra ergo e no dativo ergo, também com um ômega no final. E aqui novamente vemos a importância de você conhecer a forma lexical, porque é só conhecendo a forma lexical que você vai saber que essa palavra é neutra, porque a forma é idêntica, o término dela é idêntico de uma palavra masculina. Isso será importante mais para frente, quando colocamos o artigo junto com essas palavras. Então, lembre-se que estamos falando desses dois casos novos, e o neutro e o masculino são idênticos, mas a forma lexical é o que é importante saber, porque ela vai te indicar o gênero. Agora, em relação às formas femininas, nós temos a seguinte situação. O nominativo não tem nada que é adicionado, O acusativo é igual o masculino e o neutro. Agora, na forma dativa, o genitivo singular
no feminino, diferente do masculino e do neutro, nós adicionamos um sigma. E na forma dativa, singular, também adicionamos um iota. Então, o caso dativo, ele é igual no singular para os 3 gêneros. Nós vamos ver que isso é a mesma coisa no plural. Mas o genitivo, ele adiciona um sigma no final. Gostaria de olhar isso aqui. Por exemplo, se nós temos a palavra, vamos usar a palavra basileia como um exemplo, porque ela nos proporciona alguns desafios. Basileia termina com a letra alfa, a forma lexical, então sabemos que ela é uma palavra feminina. E, então aqui no singular o término será feminino, o término terá um alfa. Adicionamos um sigma, então como é que fica basileia no caso genitivo? Bom, alfa, apenas precisamos colocar um sigma, basileias. E quando adicionamos um iota, ela ficará subscrito debaixo do alfa no final. Então, no caso, será basileia, mas com um iota subscrito por baixo. Agora, tem algo importante aqui no feminino que é fácil de confundir. Você está vendo aqui que tem palavras que terminam no alfa, como basileia, mas também temos outras femininas que terminam no eta. Tá? E o que a gente aprendeu no caso nominativo e acusativo é que quando a palavra termina no eta, no singular, no plural, ela muda para alfa. Né? Então, todas as palavras femininas, no plural, elas vão terminar no alfa, mesmo que, na sua forma lexical, ela termina no eta. Então, por exemplo, a palavra grafei, no singular, ela termina com esse eta. Mas quando colocamos ela no nominativo plural, que é de adicionar um iota, né? Vamos colocar aqui, completar a tabela. Adicionamos um iota. O resultado, quando a palavra é feminina, grafei, será grafai. Porque no plural, o que antes terminava com eta mudará para o alfa. Agora, por enquanto, tudo bem, né? Mas é o seguinte, o que foi adicionado é esse genitivo singular. Você vê que o término é sigma no final, que é, se você lembra, idêntico ao término do acusativo plural feminino, adicionar um sigma. Então, quando a palavra basileias, que termina no alfa e no singular, no genitivo singular, basileias, quando ela vai para o plural, ela tem a forma idêntica no plural. Basileias. Quando a gente encara ela no texto, isso aqui é o acusativo plural e também é a mesma forma do genitivo singular. O contexto vai determinar, claro, qualquer qual, mas era bom para você reconhecer que as palavras que terminam no alfa, no singular, elas têm a forma idêntica no genitivo e acusativo plural. É uma das coisas que é bom nós lembrarmos. E você só vai lembrar disso memorizando o vocabulário, memorizando a forma lexical. Mais uma razão para você memorizar o vocabulário. Agora vamos completar a nossa tabela aqui com os casos na forma plural. Voltando agora para a forma masculina, tá? Tô aqui na esquerda. Masculina, nós já sabemos que no nominativo plural adicionamos um iota. Esse iota
sabemos que ele é adicionado no final, ele não fica subscrito, é só no dativo singular, é só nas formas singulares que o iota é subscrito. Então eu não vou escrever ele. E o acusativo plural também nós já aprendemos, que é o upsilon sigma. Agora, a forma genitiva no plural, o bom dela é que ela é igual para todos os gêneros. Então, nós temos o término ômega nu para o masculino, ômega nu para o feminino e ômega nu para o neutro. Qualquer hora que você vê ômega nu, você vai saber que está no caso genitivo. Agora, o dativo plural também é idêntico para os três. Nós adicionamos um iota sigma no masculino, iota sigma no feminino e iota sigma no dativo. A única maneira de você distinguir entre as palavras neutras e masculinas no dativo e genitivo plural é memorizando a forma lexical. E a forma acusativa neutra também você já conhece, que é o alfa. E aqui também é o alfa. E eu acho que é isso, né? Para a tabela completa dos 4 casos em grego, agora você tem uma grande tarefa de memorizar essas formas, né? Eu recomendo que você escreva essa tabela várias vezes e escreva o quê? Escreva essas formas. E a gente vai aprendendo e reforçando essas formas no vocabulário. Vamos reforçando ela nos exercícios também. Então, é essencial algumas coisas daqui para frente. É muito, muito, muito importante que daqui em diante você mantenha o seu vocabulário. Como você está vendo, o vocabulário é importantíssimo no reconhecimento dos 4 casos. Segundo, as tabelas que você precisa memorizar é a tabela dos casos. Você precisa saber o que está sendo adicionado, quais são os términos das palavras. Você também precisa memorizar a tabela do artigo que foi indicado para vocês um tempo atrás, que se encontra na página 61, tá? 61. A tabela do genitivo e dativo na página 60, ela tem um problema. E mostrar isso para vocês na nossa próxima aula. Mas por enquanto, quero que você memorize então o vocabulário, os casos, sendo as terminações dos casos, e é necessário que você também aprenda o artigo. Até agora, isso será uma montanha para você subir e dominar, e vai demorar, tá? Você vai precisar de tempo para que os casos, o artigo e o vocabulário se fixem na sua cabeça, memorizar. Então, se estiver difícil, novamente eu encorajo você a não desistir, porque isso é extremamente comum. Este é o momento onde as coisas parecem que não estão fazendo sentido nenhum, mas é importante que você não desista e que cada dia você se esforce em olhar o vocabulário, em repetir os casos. Isso não vai funcionar se você apenas olhar o material 1 ou 2 vezes por semana. Então eu recomendo que você todo dia escreve o paradigma dos casos. Todo dia escreve também o paradigma do artigo, para você memorizar bem. O vocabulário é apenas importante que você fique olhando as palavras com frequência, de você memorizar a forma lexical. Então é isso, na nossa próxima aula nós olharemos novamente os casos e eu vou tentar explicar um pouco mais do sentido e da função desses casos, mas espero que essa aula sirva para você entender um pouquinho da ideia desses 2 casos novos, dativo e genitivo,
como também entenda a lógica da função dela, só um pouco, e nós vamos abranger mais e abrir mais o conceito desses dois casos na nossa gramática.